Gênesis 22, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos então à leitura. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e o chamou, dizendo: Abraão. Abraão então respondeu: aqui estou. Então Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada num dos montes que eu lhe mostrar. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício, e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. O que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo do Senhor disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo o seu amado filho, seu único filho. Nisso Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por esse nome é conhecido até os dias de hoje. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor, a Tua presença, ela se faz viva e real neste lugar. E te agradecemos por poder estar na Tua casa, Deus. Te agradecemos por poder estar nessa noite, congregando com os amados irmãos que aqui estão. Também, de certa forma, os irmãos que nos assistem pela live. Estamos aqui diante da Tua palavra, Deus. Estamos aqui diante da Tua presença. Oh Espírito Santo, como é bom te sentir. Como é bom saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor nunca nos deixa. Podemos ser abandonados, esquecidos por tudo e por todos, mas jamais por Ti. Obrigado pela Tua presença, Deus, que nos fortalece, que nos renova, que nos põe de pé. Obrigado pelo Teu doce Santo Espírito maravilhoso que se derrama em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que é a fonte de alimento para o nosso espírito. Oh Deus, é para Ti que olhamos, Pai. Não é para A, B ou C, é para o Senhor. Visita cada coração, tanto daqueles que aqui se fazem presente, como daqueles que estão nos assistindo nesse momento. Oh, toca, Senhor, com a Tua presença. Toca, Deus, com o Teu poder. Toca, Senhor, com o Teu Santo Espírito, avivando os corações, renovando as vidas, despertando a fé de cada um. Em nome de Jesus, cai por terra toda barreira, todo impedimento, e tudo aquilo que resiste contra o Teu querer e os Teus propósitos. E a Ti toda a honra, Senhor. Oh, a Ti toda a glória, todo louvor, toda adoração. Oh, Tu és santo, 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 santo. Oh, Tu és exaltado e glorificado, Deus maravilhoso. Obrigado por esse cuidado para conosco, Pai. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. É a Tua graça, é o Teu amor, é a Tua bondade, é a Tua misericórdia, é o Teu favor, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Não há nada mais precioso do que a Tua presença. Não há nada mais precioso do que Teu Senhor nas
nas nossas vidas. E como é bom estarmos aqui nessa noite, diante de um Deus vivo, diante de um Deus poderoso, diante de um Deus provedor, diante de um Deus supridor, diante de um Deus que guarda os seus, que sustenta os seus, que protege os seus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, Pai. Aleluia, aleluia, santo é teu nome. Pode sentar no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu sei que esse texto é um texto muito conhecido, muito pregado, e com certeza você já deve ter ouvido várias vezes. Só que é nesse texto que eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para nessa noite a gente poder estar meditando juntos. Abraão, por 25 anos, ele alimentou no seu coração uma promessa que Deus havia feito a ele. Abraão já velho, sua esposa também, além da idade avançada, também estéril. Só que Deus tinha a ele uma promessa, de não apenas dar a ele um filho, mas de fazer desse filho o ponto inicial de uma grande nação, de um grande povo que viria, que hoje é o povo judaico, o povo de Israel. Interessante que talvez Abraão não imaginava, não tinha dimensão do que tudo isso talvez poderia se tornar. E talvez você não tenha dimensão muitas das vezes daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus muitas das vezes quer muito além do que aquilo que a gente possa imaginar ou pensar. Abraão a princípio achou que simplesmente Deus iria realizar um desejo que ele tinha no seu coração, juntamente com a sua esposa, de ter um filho. Só que Deus iria catar isso e trazer numa dimensão muito maior. Além de dar um filho a Abraão, fazer disso uma dimensão maior, tornar nisso numa grande nação. E quantas das vezes nós não conseguimos ter a dimensão do propósito de Deus para a nossa vida. Nós não conseguimos ter a dimensão do projeto, da obra, daquilo que Deus quer realizar através de nós em nossas vidas. Por termos um olhar limitado, uma visão limitada, e muitas das vezes nos voltarmos para as circunstâncias, situações e momentos que nos cercam. Por 25 anos, Abraão foi alimentado por essa promessa. Até que beirando o seu centenário, Deus fez se cumprir na vida dele. E Abraão então, aquilo que Deus prometeu, depois de aproximadamente 25 anos, Abraão tem agora nos seus braços, Abraão agora desfruta. Abraão presencia na vida de Isaac a sua infância, a sua adolescência. E agora passam-se 25 anos também. E depois de 25 anos que Abraão havia recebido o cumprimento da promessa de Deus, Deus vem falar novamente com Abraão. E Deus chega até Abraão, e aqui o texto diz, depois de algum tempo. Sabe, amados, depois de algum tempo, muitas das vezes é muito tempo. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. E Deus, através do tempo, mostra tudo. Deus, através do tempo, revela situações. Deus, através do tempo, mostra as coisas. Deus, através do tempo, mostra quem é quem. Deus, através do tempo, Ele faz se cumprir os seus propósitos na nossa vida. E quem sabe você, depois de um tempo, que recebeu algo, uma promessa da parte de Deus para a sua vida, você já não acredita mais, você já não crê mais, você já não vê mais possibilidade disso acontecer. E quem sabe nessa noite, Deus quer chamar a nossa atenção exatamente para essa questão. Independente do tempo que passa, Deus continua sendo Deus, a palavra dEle continua sendo a palavra dEle, e ela é poderosa, ela é fiel e ela se cumpre. Depois de um tempo, o tempo passa. E quanta coisa acontece depois de um tempo.
Quantas situações às vezes nos pegam de surpresa. Mas também quantas situações que a gente pode relatar que vimos a mão de Deus agir e o cuidado de Deus em nosso favor. Então, depois de um tempo que se passa, tem muita história para se contar. E depois de um tempo que passa, diz que Deus vem até Abraão e diz que Deus põe Abraão à prova. Veja você, na minha maneira de entender, porque a Bíblia ela é, nos seus textos interpretativos, desde que você não fuja do contexto bíblico ali citado, mas na minha forma de ver, Deus não quis provar a Abraão para ele Deus, porque Deus conhecia Abraão. Ora, um cara que Deus chega e fala assim, olha, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e Abraão simplesmente pega as suas coisas e sai. Sabe Deus para onde? Era uma pessoa que tinha que realmente ter confiança em Deus, que tinha que ter uma certa comunhão, intimidade com Deus para poder acreditar e confiar no que Deus estava falando para ele. Então Deus conhecia Abraão. Então para Deus, Abraão não precisava provar nada. Deus não queria colocar Abraão à prova para poder ver algo para ele, Deus, porque Deus o conhecia, como Deus conhece a mim e a você. Mas eu vejo que quando Deus decide colocar Abraão em prova, é para que Deus provasse ou mostrasse para Abraão mesmo coisas que talvez nem ele sabia e conhecia. Quantas das vezes Deus permite situações na nossa vida que vai revelar em nós algo que nem nós imaginávamos? Um potencial, uma qualidade, uma determinação que Deus colocou em você, que você nem imaginava, mas devido a uma situação, aquilo é trabalhado, é explorado, e você diz, nossa, nem eu imaginava que eu seria capaz disso. Nossa, nem eu imaginava que eu conseguiria. Através de Deus, através do agir de Deus, através da capacidade de Deus, através da força de Deus. Então Deus queria mostrar primeiro para Abraão, provar para Abraão algo. Segundo, na minha forma de ver, Deus queria provar para pessoas que estavam à volta. Amados, às vezes, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós temos que ter o nosso coração em paz e deixar que Deus, através do tempo, Ele mostra e prova para os outros. O tempo passa. E Deus decide fazer uma provação, vamos dizer, para que Abraão se conhecesse melhor, para que Abraão, através diante de uma situação que ele estaria, ele pudesse presenciar o sobrenatural e a providência de Deus, como ele ainda não havia desfrutado. Quem sabe está vindo um grande desafio diante da sua vida, ou você está diante de um grande desafio, que talvez nem você imagina que você seja capaz de vencer e superar, mas através disso, o que Deus quer? A sua morte, a sua destruição? Não, Deus quer mostrar o poder provedor dEle na tua vida, através da tua fé e confiança nele. Aí Deus fala com Abraão, e o interessante é que olha como Abraão responde quando Deus o chama. Aqui estou, prontidão. Resposta de quem sempre está pronto. Resposta de quem sempre está ali, disposto a ouvir a voz de Deus e a seguir ao que Deus quer. Abraão diz, aqui estou. A resposta de Abraão não é espere um pouco. A resposta de Abraão não é deixa para depois. A resposta de Abraão é Deus, aqui estou. E quantas das vezes nós nunca estamos dispostos ou nunca temos tempo para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Sempre estamos na correria de tudo do dia a dia e nunca temos tempo para poder ouvir o que Deus quer falar. Aí Deus diz, versículo 2, então Deus disse, tome o seu filho. Aí penso que Abraão começou a ficar em dúvida, mas meu filho, qual dos dois? Tem Isaac, mas também tem Ismael, que é meu filho. Às vezes nós não conseguimos entender direito o que Deus quer da gente. Às vezes nós não conseguimos discernir muito bem qual é o propósito que Deus quer de nós.
Só que aí Deus começa a fazer o quê com Abraão? A funilar, para que ele pudesse entender com clareza aonde que é que Deus queria chegar e o que Deus queria. Deus diz, me dá seu filho. Pera aí, Abraão, quem sabe você não entendeu direito. Me dá o seu único filho. Aí talvez Abraão ainda pense, também, meu único filho, tá? Isaac Ismael também. Aí Deus afunila ainda mais e diz, Abraão, Isaac, a quem você tanto ama. Agora era de uma forma que Abraão não tinha dúvida o que é que Deus queria. Mas talvez você está em dúvida em cerca daquilo que Deus quer. Qual é o propósito de Deus para você? O que é que Deus quer através de você? O que é que Deus quer através disso que está acontecendo, ocorrendo nessa situação? O que é que Deus quer? Mas Deus, através do tempo da sua própria palavra, Ele vai afunilando, Ele vai estreitando e Ele vai trazendo a clareza do que é que Ele quer para as nossas vidas. A questão é estar atento para ouvir o que Deus tem para dizer. Pegue ele e você leve até a terra de Moriá. Lá ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Olha o que Deus vem pedir para Abraão. Além de levar e sacrificar, Deus pede como uma oferta queimada. A oferta queimada consistia no seguinte: a pessoa ela sacrificava o cordeiro, só que ela tinha que sacrificar olhando para o cordeiro, com a mão sobre ele. Depois de sacrificado, ela levava para o sacerdote colocava o fogo e fazia queimar, mas a pessoa que sacrificou, ela tinha que ficar olhando por um tempo, presenciando o cordeiro ser queimado. Então Abraão teria que ver tudo isso na mente dele acontecer com o filho dele, porque era o que Deus estava pedindo. Mas Abraão não estava entendendo a dimensão do que era. Às vezes, irmãos, a gente entende assim muito superficialmente o que é que Deus quer. E às vezes é necessário a gente então entender com clareza e de forma mais profunda o que é que Deus realmente quer de nós, para que a gente não faça coisa errada, não tome decisão precipitada. A gente possa ter a clareza de Deus naquilo que Ele quer. Você teria coragem de fazer isso? Não, vamos ser sinceros, nenhum de nós teríamos. Você catar seu filho e sacrificar segundo aquilo que Deus estava pedindo para Abraão, e depois ainda ficar vendo ele ser ali queimado, a gente não teria coragem. Mas por que Abraão tem essa disposição em obedecer? Mesmo sabendo o que era, mesmo sabendo o preço que ia ter que ser pago, Abraão optou pela obediência. Irmão, só consegue obedecer quem conhece o Deus que pede algo. Se Abraão não conhecesse a Deus, Abraão não conseguiria cumprir e fazer aquilo que Deus estava lhe pedindo. Quem não tem conhecimento de Deus, não consegue entender aquilo que Deus pede. Não consegue entender os propósitos de Deus. Aí diz que na madrugada seguinte, Abraão se levanta, no versículo 3, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho. Na madrugada seguinte, Abraão não demorou muito tempo para poder obedecer. Às vezes tem coisas que a gente fica, protolando e deixando. Não, vou aguardar. Amados, tem coisas que a gente precisa ser mais imediatista em fazer. Tem coisas que tem que se aguardar. Mas tem coisas que é necessário ser rápido, e é por isso que a questão é a gente entender realmente o que é que Deus quer, para entendermos se é para já ou não. Abraão prontamente diz que na madrugada seguinte ele se levanta, ele arruma, ele prepara tudo. Quem sabe tem algo que você está achando que vai ser ainda para muito tempo, está longe, está distante, e quem sabe possa ser mais rápido do que você está imaginando. Abraão prepara tudo e sai. Será que Sara não perguntou onde eles iam? Com certeza. Mas de onde vocês vão assim logo cedo? Penso eu que Abraão
mantém em silêncio e diz: nós já voltamos. Vamos ao monte sacrificar. Porque, amados, tem coisas que devemos compartilhar com pessoas próximas, íntimas, mas tem coisas que é só a gente e Deus. E mais ninguém. Abraão sai, diz que ele rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão começou a ver o lugar de longe. A jornada já durava 3 dias. Com certeza já batendo a canseira, com certeza batendo já a fadiga. E Abraão ainda ele olha de longe, consegue avistar o lugar que Deus havia falado de longe. Quem sabe o que Deus tem falado com você, o que Deus tem colocado no seu coração, o propósito, a promessa de Deus, aquilo que Deus tem falado. Quem sabe você olha, mas você vê tão longe, você vê tão distante, parece que está tão longe de você. Só que a questão, amados, é prosseguir, é avançar, porque aquilo que está longe no dia de hoje, prossegue a jornada, seguindo na direção que Deus te deu. O que está longe hoje, daqui a um tempo, Deus faz você chegar no seu propósito, no seu alvo, no seu objetivo. Mesmo Abraão vendo de longe, ele não parou a jornada. Vamos voltar, já faz 3 dias que a gente está andando, olha a distância ainda que está, vai saber quanto tempo ainda vamos ter que andar. Não, Abraão prosseguiu, mesmo vendo de longe, mesmo vendo distante, porque a confiança dele estava, não no que os olhos via, não no que ele sentia, mas no que a palavra de Deus falava, no que Deus havia prometido. E Abraão prossegue, aí diz que chega próximo, versículo aqui de número 5 diz que Abraão se volta para os 2 servos que ele levou com ele e diz assim: agora vocês esperem aqui junto com o jumento. Eu e meu filho vamos até lá ao monte adorar e depois voltaremos. Mas vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, chega num determinado momento da jornada que Abraão se volta para os 2 servos dele, que eram pessoas de confiança, que eram homens de confiança. E Abraão diz: agora vocês fiquem aqui. Tem situações que tem que ser você, a promessa e Deus, e mais ninguém. Tem situações, vai chegar um momento da jornada, que talvez uma pessoa que te acompanhou por um bom tempo, talvez ela não vai poder acompanhar mais. Talvez vai ser necessário essa pessoa aguardar. Porque o tratamento de Deus é particular com você. E a pessoa não vai entender. Então tem lugares que não adianta a gente querer levar junto quem não está incluído no propósito de Deus. Imagine se Abraão leva. O que ele teria que fazer, os 2 servos jamais deixaria. Não ia entender o propósito de Deus que era com Abraão. Amados, tem pessoas que elas não vão entender o propósito de Deus com você. Por isso que há momentos que a caminhada vai ser você, a promessa e Deus. E mais ninguém. Outro ponto. Olha o que Abraão diz para os servos dele. Vocês nos aguardam aqui? Porque nós vamos até ali adorar. Olha o termo que Abraão usa. Nós vamos até ali adorar. Abraão via o sacrificar como a adoração plena e completa. Ou seja, não há adoração sem sacrifício. Toda vez que falamos de adoração, nós estamos falando de sacrifício, nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando de entrega, nós estamos falando de se dar, de se doar sem reservas. E depois que adorarmos, nós voltaremos. Esse nós, Abraão estava incluindo ele e Isaac. Ora, mas Isaac não era para ser sacrificado lá? Humanamente, quem que ia voltar? Só Abraão. Isaac não iria voltar. Mas olha uma expressão de fé e de confiança de Abraão, dizendo: olha, nós vamos lá adorar, nós vamos lá cumprir um propósito de Deus, e nós vamos voltar. Abraão não sabia como, ele não sabia de que jeito que isso iria acontecer, mas ele de forma profética está falando: vai voltar eu e Isaac.
Eu não sei como que isso vai acontecer. Não compete a mim. Eu apenas estou confiando no que Deus me pediu. Eu apenas estou seguindo a direção de Deus. Agora, o milagre, a providência, isso compete a Deus. Abraão estava dizendo isso mais ou menos. E aí eles vão. Versículo 6. Abraão então coloca a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque. E ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Até aquele momento, a madeira que Abraão havia cortado, a lenha que Abraão havia pego, ele coloca nos lombos do jumento e o jumento leva até ali. Só que quando eles vão para o monte, para o sacrifício, Abraão pega a lenha que estava sobre os jumentos, coloca sobre os ombros de Isaque. E é Isaque que leva a lenha agora até o altar, até o momento do sacrifício. Amados, sabemos que a lenha, ela é o principal produto da árvore. A essência da árvore se consiste na sua madeira. Quando olhamos para Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira. E em Jesus também nós vemos a explanação do que é a árvore da vida. E quando Jesus vai para a cruz, eles despedaçaram ele, eles cortaram ele, eles destruíram totalmente ele, assim como um lenhador faz com a árvore. E o que foi extraído de Jesus, assim como o que é extraído da árvore, como ela é cortada, foi extraído a essência de Jesus, foi extraído a presença dele, foi extraído a palavra, porque lá em João 1 diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez Deus, e veio morar entre nós. De uma forma simbólica, essa madeira que Abraão pega, colhe, é a palavra de Deus que ele carrega juntamente com ele, porque a madeira era o elemento essencial para o fogo no altar. E não tem como a chama estar acesa se não tiver a madeira, se não tiver a lenha. Meu querido, não tem como ter fogo, não tem como ter a presença de Deus, se a palavra de Deus não estiver. Se a palavra de Deus não estiver, não tem como ter a presença de Deus. Se ela não for a base, o fundamento, não tem como ter a presença de Deus. Por que você entende que você é um pecador? Porque alguém te convenceu? Não, porque a palavra te convenceu. Por que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Por merecimento, não, porque você creu na promessa da palavra. Porque você está aguardando, espero eu que você esteja aguardando ansiosamente o dia de poder ir para o céu. Porque a palavra de Deus te promete. Então ela é a base, é o alicerce. Quando Abraão leva a lenha, ele está levando a palavra de Deus de uma forma simbólica. E o que ele faz? Ele coloca sobre o ombro de Isaque. Isaque era a figura da promessa, a lenha era a figura da palavra. O que Abraão está nos mostrando? A promessa tem que estar debaixo da palavra, e é a palavra que cobre e que comanda a promessa. Promessa sem respaldo bíblico, se não está respaldado pela palavra, não é promessa. E se a promessa que Deus tem para a tua vida, ela está debaixo da palavra, você pode continuar crendo e confiando. Você está no caminho certo de Deus para a tua vida. Aleluia. Mas nesses dias mais do que nunca, a gente tem que rachar a lenha. A gente tem que buscar a palavra, porque estão tentando de tudo quanto é jeito fazer com que o fogo se apague. Mas enquanto houver lenha rachada, enquanto houver a palavra de Deus, e ela perdura. Lá em Mateus diz que os céus passam, a terra passa, tudo que está neles pode passar. Mas Jesus disse assim: as minhas palavras, essas não vão passar. Elas se cumprem, elas permanecem. E vai a promessa Isaque, com a lenha sobre os ombros. A palavra tem que estar sobre a promessa tem que estar respaldada pela palavra.
E diz que Abraão vai do lado levando uma tocha de fogo, que figuramente representaria ali a presença de Deus que guiaria eles. Eles chegam até o monte, até o lugar do sacrifício onde Deus havia dito. Mas nesse momento, um pouco antes, diz que Isaque se volta para Abraão e diz assim: pai, temos a lenha, temos a faca, temos o fogo, temos quase tudo, mas está faltando o essencial. Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício agora para ser imolado? Imagine você no lugar de Abraão, o que você ia responder? O nó na garganta que não deve ter dado de Abraão, Abraão deve ter parado, engolido seco. Mas Abraão, mais uma vez, como uma manifestação da fé dele, da confiança dele no Deus que ele servia, olha a resposta de Abraão para Isaque: filho, Deus vai prover o cordeiro para si. Abraão não sabia quem que era o cordeiro? Lógico que aqui nós vemos já algo profético apontando para Cristo. Mas Abraão não sabia quem seria, mas mais uma vez ele exerce a sua fé num Deus provedor. E ele diz: eu não sei como, mas Deus vai prover para ele o cordeiro para o sacrifício. Jeová Jiré, o Deus da providência. Quando há confiança, quando há a obediência, Deus manifesta a sua providência. Quando há confiança em Deus, quando há a obediência, Deus manifesta a sua providência. Independente do que está acontecendo ao redor, independente do que estamos sentindo ou ouvindo, quando há confiança, quando há obediência, Deus manifesta a sua providência. Agora diz que Abraão arruma o altar, coloca a lenha. Interessante, a primeira coisa que Abraão faz quando ele arruma o altar, ele coloca a lenha. Amados, altar sem lenha não é altar. Altar sem fogo perde o propósito. Altar sem a lenha, sem a palavra, perde o propósito. Você é um altar de Deus. Deus quer que a nossa casa, a nossa família, finanças, ministério, casamento, tudo seja um altar. O altar é o ponto de ligação de Deus com o homem, do céu com a terra. O altar é o lugar da manifestação de Deus, do milagre, da cura, da providência. Mas o altar também é o lugar da renúncia, da entrega, do sacrifício. Aonde não temos feito altares a Deus na nossa vida, que Deus está nos pedindo para que faça? Aonde será que nós não temos ainda um ponto de ligação de Deus conosco em alguma área da nossa vida, que Deus deseja que tenhamos? Será que da nossa vida profissional, familiar, onde? O Abraão coloca a lenha sobre o altar, agora ele amarra, diz que ele amarra Isaque. Irmãos, Abraão tinha mais de 100 anos, Isaque 25, segundo os historiadores. Isaque facilmente conseguiria se livrar e não permitir que isso acontecesse. Mas um dos historiadores da Bíblia diz que Isaque, momentos antes de ser amarrado, diz que Abraão conta a Isaque toda a história. Como ele foi um milagre de Deus, como ele foi uma providência de Deus para ele e para Sara. E Abraão explica para Isaque que Deus havia pedido ele, e diz que Isaque não hesita que Abraão o amarre e o sacrifique. Ou seja, Isaque vai voluntariamente para o sacrifício. É isso que Deus deseja de nós, é atitudes voluntárias, não forçadas, não obrigadas, mas com entendimento. Diz os historiadores que Isaque disse o seguinte, que Abraão disse para Isaque: Isaque, foi Deus que deu você para mim, e Ele está pedindo você de volta para Ele. O que será que Deus nos deu? O que será que Deus colocou aos nossos cuidados? Que Deus possa estar nos pedindo. Não para levar, não para matar, mas quem sabe para usar. Quem sabe para ser um instrumento poderoso nas mãos dEle. Quem sabe não é os seus filhos. Quem sabe não é um talento, algo que Ele te deu, que Deus está querendo de você. Quem sabe não é um ministério que você está quase entregando.
Abraão coloca Isaac sobre o altar e diz que quando ele levanta a mão para poder sacrificar, diz que Deus brada dos céus e diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Irmãos, quem sabe nós estamos querendo, eu quero abrir um parênteses aqui, sacrificar algo que Deus está querendo apenas estabelecer um propósito através disso, e mostrar algo através disso. Mas quem sabe você está querendo sacrificar no sentido de entregar, de pular fora, de desistir de algo que Deus deu para você. Quem sabe você está querendo assassinar o seu ministério. Quem sabe você está querendo assassinar um sonho seu. Quem sabe você está querendo assassinar o casamento. E Deus nessa noite diz: não faça tal coisa. O propósito é outro. É de gerar vida e providência e não morte. Abraão, você veio até aqui. Não é para matar seu filho, não. É para mim manifestar a minha providência na tua vida, através da confiança e da obediência sua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando diante do altar, a gente coloca a nossa promessa, e seguimos uma direção de Deus, os céus brada e vem resposta do céu. A gente ouve a voz de Deus. E diz que quando Abraão volta os olhos e olha para os lados, diz que ele vê um carneiro amarrado nos arbustos. E lembra que lá atrás ele disse para Isaac: Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Já era algo profético que Abraão estava dizendo. E ele olha para o lado, e ele vê a providência de Deus, quando ele estava diante do altar. Ele vê a providência de Deus, quando ele pega a promessa que ele tinha, e coloca no altar diante de Deus. O Deus da providência, o Deus que cuida, em todo o tempo de mim e de você. Quando nós tivermos a coragem de pegar a promessa que Deus colocou em nós, e colocar no altar e dizer: Deus, é no seu tempo, é do seu jeito, é da sua hora, eu apenas vou crer e confiar, e aguardar, a gente vai ver a providência de Deus. Nós vamos contemplar a providência de Deus. Diga assim: quando há a confiança e a obediência, nós vemos a providência de Deus na nossa vida. Amém? Bem, amados, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou voltar a palavra para o pastor.